Fala galera, estamos aqui começando mais um vídeo do canal e hoje eu trago aqui a resolução do primeiro volume do PET do ensino médio, segundo ano do ensino médio, a primeira semana. Os 5 primeiros exercícios serão feitos aqui para você estudá-los e para você aprender a matéria e ver se está resolvendo certo, ok? Então, encare esse vídeo uma forma de estudar as questões e não só conseguir as respostas dela, ok? Divulga para os seus colegas e se inscreva no canal para você receber a notificação, porque toda semana eu vou publicar mais uma semana do PET do segundo ano do ensino médio. Tudo bem? Então, bora pro vídeo. Bom, galera, vamos aí para o primeiro exercício. Diz o seguinte: as células da bactéria Escherichia coli têm formato cilíndrico, com 8 vezes 10 a menos 7 metros de diâmetro, tá? Então, a bactéria aí, ela tem um diâmetro, vou colocar diâmetro B, que é da bactéria, de 8 vezes 10 a menos 7 metros, ok? O diâmetro de um fio de cabelo é de aproximadamente 1 vezes 10 a menos 4 metros. Então, o diâmetro de um fio, DF, é de 1 vezes 10 a menos 4. Tá? Dividindo-se o diâmetro de um fio de cabelo pelo diâmetro de uma célula coli, obtém-se como resultado, então ele está pedindo para fazer DF dividido por DB. Então, a conta que eu vou ter que fazer é essa aqui, ó. 1 vezes 10 a menos 4 dividido por 8 vezes 10 a menos 7. Tá? E aí, ó, primeira coisa, vamos dividir 1 pelo 8. 1 dividido por 8, gente, vamos lá? Coloca 10, 0, vírgula. Aí coloca mais, coloca 10, 0, vírgula. Aí cabe uma vez, correto? Aí sobra 2. Aí coloca um 0. Aí cabe 2 vezes, dá 16 e sobra 4. Aí coloca um 0. E agora cabe 5. 5 vezes 8, 40, sobra nada. Ou seja, 0,125. Então, dá 0,125 vezes. Agora, você tem que fazer o 10 elevado a menos 4 dividido pelo 10 elevado a menos 7. Ou seja, para você fazer isso, você tem que subtrair os expoentes. Então, você tem que fazer menos 4 menos o menos 7. Tá? Lembra disso? Aí, o menos fica mais. Então, fica menos 4 mais 7. Certo? Ou seja, fica 3 positivo. Então, vezes 10 a 3. E aí, para a gente descobrir o valor, é só a gente fazer o seguinte. Se aqui é 3 positivo, então você vai pegar essa vírgula e andar 3 casas para a direita. Ou seja, vai dar 125, que é a letra D. Ok? Então, o que você precisava fazer, saber aqui, eram os conhecimentos realmente de notação científica, algo que você já aprendeu nos anos anteriores. Então, letra D. Bora para o próximo exercício. Bom, galera, vamos iniciar aí agora o exercício 3. Diz o seguinte: sabendo que os pontos 2 e menos 3 e menos 1 e 6 pertencem ao gráfico da função f, que vai de real a real, definida por f de x igual a x mais b, a diferença entre o valor de b e o valor de a é. Então, gente, a gente tem aqui um exercício de função do primeiro grau. E a função é essa aqui, ó, ax mais b. A gente sabe que o a e o b são valores fixos, são os coeficientes, porém nós não sabemos o valor dele. Entretanto, a gente conhece 2 pontos dessa função. Os pontos 2 e menos 3 e os pontos menos 1 e 6. E lembra que o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta, né? Então, se você conhece 2 pontos, você consegue descobrir os valores aí de a e de b, tá? Antes da gente fazer a questão, eu vou lembrar você que o f de x ele pode ser trocado por uma outra letra, que é o y. Ou seja, você pode escrever essa função dessa maneira aqui. Essa maneira é a melhor maneira de escrever nesse exercício. Por quê? Porque para que servem esses pontos? Esses pontos vão servir para você achar o valor de a e b. Tá? Mas para você achar o valor de a e b, você vai precisar desses valores de x e y para você descobrir o a e b.
Se você não tiver o x e o y, não descobre. E os pontos aqui servem para isso. Por quê? Esse primeiro valor do ponto é o valor do x. E esse segundo valor é o valor do y, quando o x é aquele. Então, o primeiro valor do par é sempre o x. E o segundo valor é sempre o y. Então, você vai encontrar um sistema de duas equações. Uma usando o primeiro ponto e uma usando o segundo ponto. Como é que vai ficar na prática? Olha só, tem essa equação aqui, que é a equação da função. O que você vai fazer, então? O que você vai fazer é simplesmente duas equações. Uma você vai usar o primeiro ponto. Então, olha só. Em vez de colocar y, eu vou colocar menos 3. Então, vai ficar menos 3 igual a vezes. Em vez de colocar x, eu vou colocar 2. 2 mais b. Ou seja, arrumando essa equação, a vezes 2 é 2a. Então, vai ficar 2a mais b igual a menos 3. Então, essa é a primeira equação, que eu usei o primeiro ponto. Né? A gente fez isso ano passado aí, vocês fizeram. Agora, a segunda equação, nós vamos usar o segundo ponto. No lugar do y, eu vou colocar 6. E no lugar do x, eu vou colocar menos 1. Olha lá. Tá vendo? Então, vamos lá, vamos arrumar. A vezes menos 1 é menos a. Vai ficar menos a mais b igual a 6. Então, essa é a segunda equação. Ok? Então, agora nós vamos resolver o sistema envolvendo essas duas equações. Vamos colocar uma debaixo da outra. 2a mais b igual a 3. E menos a mais b igual a 6. Correto? Vamos fazer aí o método da adição, igual a gente fez no número 2. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que mexer na equação aqui de forma que, ao somar, uma letra suma. Se você observar, aqui é mais b e aqui é mais b. Se eu trocasse o sinal da segunda, ficaria menos b. Não é? Então, o segredo aqui é você pegar a segunda equação e multiplicá-la por menos 1, ou seja, trocar o sinal. Então, vai ficar assim, gente. 2a mais b, que eu não mexi, igual a 3. E a de baixo com sinais trocados. O menos a fica a, o mais b fica menos b, e o 6 fica menos 6. Agora é só somar. Vamos lá? 2a mais a, 3a. b menos b, corta. 3 menos 6, menos 3. Agora, você vai pegar o 3 que está do lado do a e passar dividindo. Menos 3 dividido por 3 é menos 1. Então, menos 1 é a resposta da letra A. Para achar a letra B, você vai reescrever uma dessas equações. Vou escrever de baixo, menos A mais B igual a 6. E no lugar do A, você coloca menos 1. Então, vai ficar menos o menos 1. Ó. O A é menos 1, mas tem um menos antes. Mais B igual a 6. Menos menos 1 é mais 1. Vai ficar 1 mais B igual a 6. Correto? E aí, o 1 vai passar para o outro lado, 6 menos 1, e o B vai ser 5. Então, você tem aí que o A é menos 1 e o B é 5. O que é que perguntou? Perguntou quanto que era a diferença entre B e A. Então, perguntou o valor de B menos A. É isso que perguntou. Então, é 5 menos menos 1. Olha só, de novo, menos menos. Menos menos fica mais. Ou seja, é 6. Então, a resposta é 6, ok? Então, é a letra B. Então, era um exercício bem complicadinho aí, de função do primeiro grau. Tranquilo? Bora para o próximo. Bom, galera, a número 2 é muito light. Dá uma olhada. Se num triângulo o quadrado de um lado é igual à soma dos quadrados dos outros dois, então podemos dizer que o triângulo é... Bom, gente, qual é o triângulo que vale essa frase? Essa frase aqui, gente, é o Teorema de Pitágoras, né? O que diz o Teorema de Pitágoras? Vamos só escrever aqui. Teorema de Pitágoras. O que diz o teorema? Diz que quando eu tenho um triângulo retângulo, ou seja, um triângulo que possui um ângulo de 90 graus, o quadrado da hipotenusa, que é um dos lados,
é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, que a gente chama de cateto. Então, o triângulo que está valendo aí é o triângulo da letra D. Inclusive, a gente usou esse resultado lá no número 1 da Torre Eiffel, certo? Então, a frase que vale aí, o triângulo que vale essa frase é o triângulo retângulo. O quadrado de um lado, a hipotenusa, é igual à soma dos quadrados dos outros dois, que são os catetos. Ok? Bora para o número 3, então. Bom, galera, a questão 4 diz o seguinte. Sejam as funções f de x, 3x mais 2m, e g de x, menos 2x mais 1, o valor de m, sabendo que f de 0 menos g de 1 é igual a 3, é igual a... Então, o que você vai ter que fazer aqui? Para você descobrir o valor do m, você vai ter que substituir aqui o x do f por 0 e o x do g por 1. Né? O que é f de 0? É você pegar a função f e no lugar do x você colocar o 0. O que é o g do 1? É no lugar da função g, do x da função g, você colocar 1. Então, por exemplo, nesse caso aqui, o que seria o f de 0? Seria 3 vezes 0 mais 2m. Tá vendo? Ou seja, o f de 0, 3 vezes 0 é 0. Então, é 2m. Beleza? Ah, beleza. Mas e o que é o g de 1? O g de 1 é você pegar a função g e substituir o x por 1. Olha, então, é menos 2 vezes 1 mais 1. Menos 2 vezes 1 é menos 2. Vai ficar menos 2 mais 1, que é menos 1. Tá vendo? Ou seja, o f de 0 é 2m e o g de 1 é menos 1. E olha o que fala. F de 0 menos g de 1 é 3. Então, eu vou colocar no lugar do f de 0, 2m. Menos o g de 1, menos 1. Cuidado com menos, hein? Igual a 3. De novo, a gente tem o caso lá do menos com menos. Então, vai ficar 2m mais 1 igual a 3. Esse 1 vai passar para o outro lado como menos 1. Então, vai ficar 2m igual a 3 menos 1. 2m igual a 2. E esse 2 está multiplicando o m, vai passar a dividir. 2 dividido por 2, 1. Ok? Então, o m é 1. É a letra D. Viu, gente? Então, era só realmente conhecer esse conceito inicial aí de função do primeiro grau. Bora para a última questão, a questão número 5. Então, galera, última questão da semana 1 diz o seguinte. Uma pessoa obesa, só acima do peso, pesando num certo momento 156 quilogramas, recolhe-se a um spa, onde se anunciam perdas de peso de até 2,5 kg por semana. Suponhamos que isso realmente ocorra. Nessas condições, letra A, encontre uma fórmula que expresse o peso mínimo, né? Porque é mínimo, porque anuncia perda de peso, né? De até 2,5 kg, não é verdade? Peso mínimo que essa pessoa poderá atingir após 9 semanas, tá? Enfim, então primeiro nós vamos ter que achar uma função que relacione o peso com o número de semanas, ok? A gente viu que o peso é 156 inicialmente e ele vai sofrer perdas de 2,5 por semana. Olha só que interessante. Ou seja, P é igual a 156 menos 2,5S. Em vez de eu colocar P e S, eu vou colocar Y e X. Então, a função é essa aqui, ó. Y é igual a menos 2,5x mais 156. Então, essa é a fórmula, ok? E aí perguntou, se passar 9 semanas, qual que é o peso? Então, no lugar do x, que é a semana, eu vou colocar 9. Então, vai ficar assim, ó. Y é igual a menos 2,5 vezes 9 mais 156. Ok? 2,5 vezes 9, vamos fazer a conta aqui, ó. 9 vezes 5, 45 vai 4. 2 vezes 9, 18. Com 4, 22.
e aí tem a vírgula 22,5. Ou seja, y é igual a menos 22,5 mais 156. Então, ela perdeu no máximo aí 22,5. Então, menos 22,5, não é? Aí aqui vai ficar 10, aqui vai ficar 5, 3, 3 e 1. Então, 133,5 quilos. Se ele ficar 9 semanas no SPAR, ele passa a pesar 133,5 quilos. E essa é a fórmula da função que nós vamos ter que usar durante todo o exercício. Ok? Agora a letra B. Calcule o número mínimo de semanas completas para que a pessoa deverá permanecer no SPAR para sair de lá com menos de 120 quilos. Então, eu quero que ela saia com menos 120. Eu vou descobrir, então, o número de semanas para ela sair com 120. E depois eu sei que, como ela quer menos, eu vou querer um número de semanas maior do que aquele que eu encontrar. Não é? Então, vamos lá. Muita calma. Então, a fórmula é essa. Ó, y é igual a menos 2,5x mais 156. Eu quero que o y seja 120, pelo menos. Então, eu vou achar agora o x. Ó, mais 156. Aí, eu vou passar o 156 para o lado de lá. Então, vai ficar 120 menos 156 é igual a menos 2,5x. 120 menos 156 dá menos 36, tá? Isso dá menos 2,5x. Dá para multiplicar por menos 1. E aí vai ficar assim. X é igual a 36 dividido por 2,5. Tá, gente? Então, agora, nós vamos ter que dividir esses dois números aí. 36 dividido por 2,5. Bora fazer isso? Se você dividir aí, pode até fazer na calculadora, você vai encontrar o valor 14,4. Ou seja, eu preciso de, no mínimo, 15 semanas. Por quê? Porque para eu atingir 120, eu tenho que um pouquinho mais de 14 semanas. Tá vendo? 14,4. Ou seja, como eu quero menos de 120, eu vou precisar ir de, no mínimo, aí, 15 semanas. Então, a resposta é 15. Como se for 15, vai ser menos que 120. Tá vendo? Então, o número mínimo de semana é 15. Se você ficar 14, você vai ficar com mais de 120 um pouquinho. 14,4 você fica com 120. Então, você vai precisar de 15 semanas. Você perder mais um pouquinho. Correto? Então, a resposta é 15 da letra B. Agora, a letra C fala para eu fazer o gráfico da função aqui. Para você fazer o gráfico da função, a função é essa aqui, ó. Y é igual. Muita calma nessa hora, José. Menos 2,5x, tá? Mais 156. Como, gente, esse 156 é um número grande, a gente tem que ter muito cuidado para não ter número grande aqui, porque a gente está até 14, até 10. Então, a gente vai inventar dois pontos aqui. Para você achar a reta, você precisa de dois pontos. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui um ponto 3 e o ponto 10. Por exemplo, tá? Então, o ponto 3, melhor, vou pegar o ponto 2. Tá? Ó, vamos pegar... Não, na verdade, o melhor aqui, vamos fazer o seguinte. Muita calma nessa hora. Olha só. Como aqui é 156, quando eu multiplicar esse aqui por 2,5, eu vou perder muito pouco, vai ficar 100 e tantos. E eu quero que fique pequeno. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou substituir o y por 14, o x por 14, e ver quanto que vai dar o y. Então, por exemplo, 14 vezes 2,5, se você fizer aí 14 vezes 2,5, vai dar 35. Então, menos 35 mais 156. Se você fizer 156 menos 35, dá 121. Ou seja, quando o x é 14, o y é 121. Porém, a gente não tem o y 121 aqui. Então, o que você vai ter que fazer? Esse exercício ele veio com um erro, porque esses números aqui deveriam ter sido maiores. Tá? Então, eu vou mudar. Eu vou colocar, por exemplo, 100 aqui.
Tá vendo? 110. Veio errado, tá, gente? 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180. Tá vendo? Então, veio errado. Veio um exercício que veio errado. Não dá para você fazer assim. E aí, quando é 14, o y é 121. Então, tá mais ou menos aqui, ó. Então, quando é 14, o y é 121. Olha lá, esse é o ponto. Agora, e quando é 10, por exemplo? Se for 10, aqui vai ficar menos 2,5 vezes 10, que é menos 25. Ou seja, vai ser 156 menos 25, que vai dar quanto? Vamos ver? Ó, menos 25, ó, 6 menos 5, 1, 131. Ou seja, aproximadamente 130 aqui, ó, quando é 10. Então, ó, essa é a reta. Olha só, gente. Essa é a reta. Aproximadamente. Esse é o esboço do gráfico. Tranquilo? Só que não veio muito correto essa letra C. Porque esse plano cartesiano que veio desse jeito não daria para fazer o exercício. Beleza? Mas deu para entender aí que você teria que mudar o eixo Y. Tudo bem, gente? E assim, galera, terminamos mais um vídeo aqui do canal. Espero que você tenha gostado. E você pode perceber que essa primeira semana aí do PET do segundo ano do ensino médio foi uma semana de revisão sobre função do primeiro grau. Fizemos aí todos esses que existem praticamente de função do primeiro grau, com os tipos gráficos, enfim. Verificamos um erro na questão 5. E na próxima semana faremos a semana 2. Então se inscreva no canal para você acompanhar todas essas resoluções. Muito obrigado e até semana que vem. Tchau!